Bom dia a todos. Professor Rômulo Dias falando, dando início a mais uma aula de história, mais uma semana que se inicia. Desejo que vocês e seus familiares estejam bem. Pessoal, depois de alguns dias, algumas aulas, de avaliações, atividades, trabalhos, projetos, a gente vai finalmente iniciar um conteúdo novo. Na aula de hoje a gente vai falar sobre a Era Vargas, mais especificamente sobre como Getúlio Vargas assumiu o poder no Brasil. Mas primeiro, quem foi Getúlio Vargas? Pessoal, Getúlio Vargas foi um dos mais importantes, talvez o mais importante presidente da nossa história, que governou o Brasil entre os anos de 1930 a 1945. Isso mesmo, Getúlio Vargas ficou durante 15 anos no poder. Mas isso são assuntos para as próximas aulas. Na aula de hoje, a gente vai ver como que ocorreu as eleições e quais os bastidores da política por trás das eleições de 1930, que foram as eleições que colocaram Getúlio Vargas no poder. Então, depois de a gente estudar sobre coronelismo, ver todo aquele movimento político de compra de voto, voto de cabresto, a gente vai ver a chamada Primeira República, a era Vargas, o governo de Vargas vem por fim nesse período. Então, o processo eleitoral da última eleição da República Velha, ou Primeira República, que foi em 1930. Então vamos lá, vou fazendo a leitura com calma e explicando. De acordo com a Constituição de 1981, que vigorou durante toda a República Velha, o direito do voto foi determinado a todos os homens com mais de 21 anos que não fossem analfabetos, religiosos e militares. Então, só poderia ter acesso ao voto homens maiores de 21 anos que não fossem analfabetos, que não fossem religiosos e nem militares, o que restringia bastante o acesso à votação. A Constituição de 1891 também declarou que todas as eleições presidenciais seriam realizadas em 1º de março. A eleição para presidente era realizada individualmente, o mesmo poderia se candidatar para vice-presidente. Então, nessa época, o voto não era secreto, tendo que ser proclamado em voz alta. Existia grande influência por parte dos coronéis. Lembra do que a gente falou sobre compra de voto, voto de cabresto, no qual as pessoas eram forçadas a votar em candidatos indicados pelos coronéis. Então não existia essa história de voto secreto como a gente tem hoje. A pessoa chegava na sala, na frente de todo mundo ela falava em quem ela votava. Os coronéis praticavam fraudes eleitorais e por muitas vezes pressionavam os eleitores a votar em determinados candidatos. Novamente falando sobre as fraudes eleitorais, que era uma das principais características da chamada Primeira República ou República Velha. Eleições de 1930. Agora a gente vai estudar mais a fundo como que ocorreu essas eleições de 1930 e acabaram colocando Getúlio Vargas no poder. Não precisa se preocupar, a gente vai estudar mais sobre quem foi, sobre o governo de Vargas na próxima aula. Em março de 1930 foram realizadas as eleições para presidente da República. Eleição esta que já deu vitória ao candidato governista, então presidente do Estado, Júlio Prestes. Mas, professor, se você está dizendo que Vargas assumiu em 1930, como é que o texto está falando que quem ganhou foi o candidato chamado Júlio Prestes? Não precisa se preocupar, que a gente vai já chegar nessa parte. No entanto, Prestes não tomou posse em razão de um golpe de Estado desencadeado em 3 de outubro de 1930 e foi exilado. Getúlio Vargas, então, assume a chefia do governo provisório em 3 de março de 1930. Então, aconteceu basicamente o seguinte, a gente vai focar mais nisso à frente. Teve as eleições de 1930 entre o Getúlio Vargas e um rapaz chamado Júlio Prestes. No final das eleições, o Júlio Prestes foi eleito, mas através de um golpe militar, com apoios militares, o Getúlio Vargas tomou o poder mesmo antes do Júlio Prestes assumir. Então, vamos lá, continuando o conteúdo. Apesar da grande popularidade que a Aliança Liberal, que era o partido político ligado a Getúlio Vargas, chegou a atingir a chapa de Vargas e Pessoa. Pessoa era o vice do Getúlio Vargas. A chapa do Getúlio Vargas era ele como presidente e o João Pessoa como candidato a vice. Não conseguiu concorrer em pé de igualdade com a máquina eleitoreira dos paulistas. Washington Luiz trabalhou firme para... Washington Luiz era o presidente do Brasil na época, ele queria fazer o seu sucessor. Então ele escolheu o então governador de São Paulo, chamado de Júlio Prestes.
Isso implicava a mobilização de toda a estrutura de fraude das urnas, coerções e compra de votos. Todo aquele modelo de compra de votos, de coronelismo que a gente vem estudando nas últimas aulas. Então aconteceu o seguinte, o Júlio Prestes contou com 1.091.709 votos, o Getúlio Vargas com 742.794 votos por Vargas. Só como já expliquei, ocorreu uma fraude, um golpe. O Getúlio Vargas tomou o poder mesmo antes do Júlio Prestes assumir. O Júlio Prestes ganhou o poder, mas nem chegou a assumir. Tá aí para a gente entender como funcionam as eleições de cada lado. De um lado, oligarquia cafeira, paulista, que era o da situação, ou seja, era o candidato atual presidente. Júlio Prestes, com seu vice, Vital Soares, e tinha o apoio do Austin Luiz, que era o presidente do Brasil na época, contra a Aliança Liberal, que era de oposição ao presidente, aos paulistas, que era formado por políticos de Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraíba, liderados pelo Getúlio Vargas, com o vice João Pessoa, apoiada pelos setores descontentes com a oligarquia. O que é oligarquia? Oligarquia, como eu já expliquei nas últimas aulas, eram aquelas grandes famílias ricas de fazendeiros que tinham controle sobre a política do Brasil na época. Alguns setores, como comércio, alguns militares estavam muito descontentes com os rumos da política nacional e passaram a apoiar Getúlio Vargas. Então, de um lado, Júlio Prestes contra o Getúlio Vargas. Eleições de 1930, em resumo, para a gente entender e encerrar o conteúdo. As eleições ocorreram em 1º de março de 1930. O Júlio Prestes recebeu cerca de 1 milhão de votos. O Getúlio Vargas recebeu cerca de 700 mil votos. O Congresso declarou o Júlio Prestes eleito, mas os opositores alegaram que a eleição foi fraudada. A Aliança Liberal começou a preparar um levante para derrubar o governo. Até que, finalmente, como já expliquei, através de articulação com alguns grupos sociais, alguns empresários, militares, alguns políticos, o Getúlio Vargas, que perdeu a eleição, como está sendo afirmado aí no slide, deu um golpe militar, tomou o poder e acabou que o Júlio Prestes venceu a eleição, mas não assumiu o poder. Então, por isso que o Vargas, mesmo perdendo a eleição, assumiu o poder no Brasil em 1930, governando o Brasil até 1945. Mas esse é um assunto para a próxima aula. Então, com essas informações, a gente encerra nossa aula. Espero que ela tenha sido proveitosa. Dúvidas sobre a aula e sobre a atividade que vai ser feita na semana que vem, só entre em contato, tá bom? Um grande abraço a todos e até a próxima.